Olá, paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui mais uma vez para meditar o Evangelho. Hoje, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, a parábola que Jesus contou do rico e o pobre Lázaro. Olha que belíssima mensagem para nós, como nós devemos aprender com esta parábola, com esta mensagem que Jesus quis deixar. Nós podemos cultivar um coração mais sensível a partir desta parábola. Vamos aprender com o Mestre, vamos aprender com Jesus, com essa parábola que Ele nos contou e abriu o nosso coração para que possamos viver bem esta quaresma, exercitando bem a caridade. Vamos então meditar no Evangelho de Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, deixa o teu comentário, curte, porque ajuda a plataforma a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, aqui na descrição desse vídeo tem um grupo que você pode entrar para poder você também ter acesso a todos os conteúdos desse canal. Vamos aprender então com a Escritura. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés e nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se converterão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos começar a reflexão por este finalzinho do Evangelho aqui. Aqui o rico, ele suplica para que Lázaro vá até seus irmãos, alertá-los. E aí Abraão retoma falando para o homem rico que não, se eles têm Moisés e os profetas, eles têm que ouvir. E aí ele insiste, dizendo que é para Lázaro ir, porque se Lázaro for, ele diz, se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Ou seja, Abraão disse, se não escutam nem Moisés, nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se converterão. Esse trecho ele tem muito a ver com a realidade do tempo de Jesus, pós-ressurreição. Muitos judeus, muitos ainda estavam duvidando, e mesmo Jesus ressuscitando dos mortos, muitas pessoas ainda não estavam se convertendo. Ou seja, mesmo com a ressurreição de Jesus, haviam pessoas que não se convertiam. Haviam pessoas que não davam crédito. Mas o foco nessa parábola aqui é outro. O foco nessa parábola também não é ali o abismo que há entre ricos e pobres,
distinção entre ricos e pobres. Jesus não fazia distinção de pessoas. O problema não é ser rico ou pobre, não era esse o problema. E tem muito a ver com os nosso tempo quaresmal. O foco aqui nesta parábola é que o homem rico, ele estava muito preocupado com suas vestes, com seus grandes banquetes, e ele não percebia a presença do pobre Lázaro à sua porta. Ele era insensível àquilo. Ou seja, a riqueza, a vestes, os grandes banquetes tornou o coração dele fechado e insensível para a necessidade de um pobre que estava à sua porta mendigando. Então o problema não é a riqueza em si, o problema é o que nos faz perder a sensibilidade para olhar para as pessoas necessitadas que estão à nossa volta. Pode ser um pobre. Um pobre também pode muito bem estar preocupado com outras coisas, apegado a outras coisas e passar despercebido a necessidade de alguém. Passa despercebido, um coração insensível, talvez apegado a tantas coisas. E aí, claro, muitos ricos podem estar preocupados demais com seus grandes banquetes, em usufruir dos seus bens, do seu dinheiro, e é claro, tem dinheiro, vai usufruir. Você pode ter o dinheiro e você é administrador desse dinheiro, você não é dono de nada, nós não temos nada, somos administradores. E você pode usufruir dessa riqueza que Deus te deu. E aqui não seria necessariamente só riqueza, mas você pode usufruir daquilo que você tem, mas sem deixar de perceber a necessidade. Que aquilo que você tem não torne o teu coração endurecido e insensível para a necessidade dos outros. Isso não precisa ser riqueza, pode ser um cargo, pode ser um posto na sociedade ou até na igreja. Quantos têm um posto na igreja, tem uma função na igreja, um cargo, até mesmo na hierarquia da igreja, e que falam dos pobres, falam, mas a ação não acontece, é só discurso. Mas de fato não vai lá para pisar na realidade, para de fato ajudar, apegado a teorias, a ideologias, apegado a tanta coisa, ideias e a cargos e funções, pode deixar de perceber realmente a necessidade. Pode até falar que existe pobre, ter consciência de que existe pobre e que tem que ajudar os pobres, mas a pessoa mesmo não percebe que ela pode ajudar, que ela pode estender a mão. Infelizmente isso acontece. Pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Não precisa ter bens, posses, não precisa ter riquezas para deixar de perceber a necessidade que às vezes pessoas estão batendo na nossa porta, às vezes dentro da nossa casa. Essa necessidade também aqui a gente pode ampliar ela, não só uma necessidade do alimento físico, mas do alimento espiritual. Teus filhos estão sendo alimentados espiritualmente? Será que eles não estão como Lázaro, mendigando ali, pelo menos querendo as sobras? E aí, cadê a espiritualidade? Cadê também o alimento espiritual para essas pessoas, para esses filhos? Cadê o alimento do afeto? Cadê o alimento do amor? E ficam mendigando atenção, mendigando amor. Será que nós não estamos insensíveis, preocupados com nossas vestimentas, como o rico aqui na parábola, preocupado com suas vestimentas, belas roupas, banquetes, e a gente preocupado em saciar a nós mesmos e sem perceber a necessidade do outro? Será que não estamos com os olhos fechados, encurvados, olhando para nós mesmos, egoístas, pensando só em nós e deixando de perceber aquele que necessita não só do alimento material, mas também do alimento espiritual, aquele que necessita do amor, da atenção? Será que nós possamos fazer esta reflexão? Se não, para finalizar a nossa reflexão, vamos ser que nem aquele homem que estava passando
e viu um mendigo maltrapilho jogado na sarjeta, todo ferido, e ele se revoltou contra Deus, dizendo: Deus, tu não está vendo? Faz alguma coisa. E aí Deus se volta para ele e diz: mas eu já fiz, eu fiz você. Vá lá e estenda a mão. Ou seja, às vezes a gente passa até ver a realidade, ver a necessidade, mas não age. Culpa a Deus, culpa outras pessoas, ou quer a intervenção de Deus, mas Deus intervém pela mediação humana também. Que nós estejamos atentos, com um coração mais sensível e dócil para fazer o bem, para agir com caridade. Que esse tempo de Quaresma, que é um tempo também de jejum, de oração, de caridade, não nos deixe com o espírito pesado, um coração fechado, insensível para a necessidade dos outros. Que o nosso jejum possa nos fazer se privar de um alimento físico para poder ter mais sensibilidade de olhar a necessidade do outro, e que existe uma fome maior, que é a fome de Deus também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.